Bem-vindos à aula de número 152, item 13 do capítulo 17. Nós vamos tratar agora do tamanho e composição dos encaixes. E o impacto disso, né? Claro, como estamos fazendo, obviamente que nós vamos ver aqui através do PDF, correto? São os indivíduos e as firmas que possuem e mantêm em seus encaixes a quantidade total de moeda e de substitutos de moeda. A parcela mantida por cada um é determinada pela utilidade marginal. Então, já vimos que a utilidade marginal, já tínhamos visto, obviamente, ela também cabe à moeda. Cada indivíduo procura manter certa parte de sua riqueza em caixa, em forma líquida, livra-se de um excesso de caixa, aumentando suas compras, e corrige uma insuficiência de caixa, aumentando suas vendas. O economista não se deve deixar enganar pela terminologia comumente empregada, que confunde a demanda por moeda para encaixe com a demanda por riqueza e por bens vendáveis. Então, isso aqui tem que ficar muito claro. O que é válido para indivíduos e firmas também é válido em relação a um grupo de indivíduos e firmas. O critério adotado para considerar tais indivíduos e firmas como um grupo e somar seus encaixes não tem a menor importância. O encaixe de uma cidade, de uma província ou de um país é a soma dos encaixes de seus habitantes. Suponhamos que em uma economia de mercado circule apenas um tipo de moeda e que os substitutos de moedas sejam ou desconhecidos ou usados por todo mundo sem qualquer distinção. Existem, por exemplo, a moeda ouro e notas bancárias resgatáveis, emitidas por um banco mundial, e que todos consideram como substitutos de moeda. Nessa hipótese, as medidas que dificultam a troca de mercadorias e serviços não afetam a situação monetária e nem o tamanho dos encaixes. As tarifas aduaneiras, os embargos e as barreiras migratórias afetam a tendência de equalização dos preços e salários e taxas de interesses, taxas de lucro. Não influem diretamente sobre os encaixes. Só para que vocês entendam, taxas de interesses, todo mundo já sabe que interesse, né, interest em inglês, ou interesses em espanhol, são juros, né? Ah, então, vamos só colocar aqui. Ó. Suponhamos que uma economia de mercado circule apenas um tipo de moeda e que os substitutos de moeda sejam ou desconhecidos ou usados por todo mundo sem qualquer distinção entre moeda ou substitutos de moeda. Existem, por exemplo, a moeda ouro e notas bancárias resgatáveis, emitidas por um banco mundial e que todos consideram como substitutos de moeda. Nessa hipótese, as medidas que dificultam a troca de mercadorias e serviços não afetam a situação monetária e nem o tamanho dos encaixes. Então, o que são as medidas que dificultam a troca de mercadorias e serviços? As tarifas aduaneiras, os embargos, as barreiras migratórias afetam a tendência de equalização dos preços, salários e das taxas de interesses, a taxa de retorno, certo? Taxa de lucratividade, mas não influem diretamente sobre os encaixes. Se um governo pretender que seus súditos aumente o montante de seus encaixes, deverá ordenar-lhes que depositem certa importância numa instituição e a mantenham bloqueada. A necessidade de dispor dessa quantia forçaria todo mundo a vender mais e comprar menos. Os preços domésticos cairiam, as exportações aumentariam e as importações diminuiriam. Certa quantidade de moeda seria importada. Mas,
Se o governo simplesmente obstruísse a importação de bens e a exportação de moeda, não conseguiria atingir seu objetivo, porque as importações diminuem mantidas invariadas as demais circunstâncias, ceteris paribus, porque se as importações diminuem, as exportações diminuiriam concomitantemente. O papel que a moeda desempenha no comércio internacional não é diferente do que desempenha no comércio interno. Vejam bem, pessoal. Vamos voltar lá às premissas iniciais, porque eu acho que é importante entender o que o Mises está colocando aqui, de forma a, a criar uma construção imaginária, tá certo? Mundial, para comprovar que o critério adotado para considerar, né, não tem a menor importância se o encaixe, nós estamos falando de encaixe de uma cidade, província, de seus habitantes, no sentido de que a riqueza, a demanda por riqueza e por bens duráveis não é o mesmo que a demanda por moeda para encaixe. Suponhamos, qual que é a construção imaginária que ele vai usar? Que uma economia de mercado circule apenas um tipo de moeda e que os substitutos de moeda sejam ou desconhecidos ou usados por todo mundo sem qualquer distinção. Premissa. Então, no mundo inteiro, todo mundo ou usa ouro, né, ou usa substituto de moeda que vale ouro. Então, existe a moeda ouro e notas bancárias resgatáveis, emitidas por um banco mundial e que todos consideram como substituto de moeda. Nessa hipótese, as medidas que dificultam a troca de mercadorias e serviços não afetam a situação monetária nem o tamanho dos encaixes. Por quê? As medidas que dificultam a troca de mercadorias, que são as tarifas aduaneiras, os embargos e as barreiras migratórias, afetam a tendência de equalização dos preços, salários e das taxas de retorno, mas não influem diretamente sobre os encaixes, sobre a sociedade poupar ou mais ou menos. Perfeito? Joia? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, computador. Vou deixar de azul. Agora, na nossa construção imaginária, se um governo pretender que seus súditos aumentem o montante de seus encaixes, deverá ordenar-lhes para que depositem certa importância numa instituição e a mantenham bloqueada. Todo mundo do país vai depositar e não vai gastar, vai poupar. Ora, estava tudo em equilíbrio no mundo. Agora, esses caras que compravam um certo tanto não compram mais, eles têm que poupar. O que eles vão usar para gastar, eles vão aumentar o seu encaixe. A necessidade de dispor dessa quantia forçaria todo mundo a vender mais e a comprar menos. Temos menos dinheiro para comprar, preciso vender mais e comprar menos para poder manter meu padrão. Os preços domésticos cairiam, porque todo mundo vai ter que poupar. Ora, se todo mundo vai ter que poupar, vai sobrar produto no mercado interno. Os preços domésticos cairiam. As exportações aumentariam. Então, você vai exportar mais, sobrar mais produto, manda mais para fora. E as importações diminuiriam. Está se comprando menos. Tem mais produto no mercado interno. As importações diminuiriam, porque quando você tem menos dinheiro para você gastar, as suas prioridades, sua estrutura geral de preços vai mudar e você vai fazer umas novas readequações. Certa quantidade de moeda seria importada. Certa quantidade de moeda seria importada. Que o Mises está colocando aqui
que o Mises está colocando aqui? A nossa balança comercial, exportações menos importações. Esse X menos Y ia ficar positivo. Você exporta mais, importa menos, então certa quantidade de moeda, que é o resultante disso, seria importada, entraria. Mas, se o governo simplesmente obstruísse a importação de bens e a exportação de moeda, se o governo fizesse outra coisa, não fizesse com que a sociedade poupasse, e sim continuasse tudo como está, e simplesmente obstruísse a importação, proibisse a importação de bens e a exportação consequente de moeda, não conseguiria atingir seu objetivo. Por quê? Essa é a pergunta que vocês deveriam estar me fazendo. Por quê? Porque se as importações diminuem, mantidas invariáveis, invariadas as demais circunstâncias, aqui caberia uma vírgula, né? Diminuem, vírgula, mantidas invariadas as demais circunstâncias, ceteris paribus, as exportações diminuiriam concomitantemente. Se as importações, ninguém poupou nada. A ideia agora é, o governo não fez com que a gente aumentasse nosso encaixe, a quantidade de dinheiro para se gastar é mesmo. Diminuir as importações, eu vou gastar com outras coisas que vão subir de preço. As exportações, então, diminuiriam concomitantemente. Ora, isso aqui é a resposta para o item anterior. O papel que a moeda desempenha no comércio internacional não é diferente do que desempenha no comércio interno. Ó, que ponto forte. A moeda é um meio de troca, tanto no comércio internacional como no mercado interno. Preste atenção. É um meio de troca. Tanto num como no outro, as compras e vendas provocam variações meramente passageiras nos encaixes dos indivíduos e das firmas. Meramente passageiros. A não ser que as pessoas desejem efetivamente aumentar ou diminuir o tamanho de seus encaixes. Então, se a pessoa continua no mesmo ritmo de vida, sem querer aumentar os seus encaixes ou diminuir, compras e vendas provocam variações meramente passageiras nos encaixes dos indivíduos e das firmas, porque ele compra e logo vende, e o seu encaixe continua lá. Um excedente de moeda só flui para um país, ou seja, só vai para um país, se os seus habitantes desejam, mais do que os estrangeiros, aumentar os seus encaixes. Uau! Uau! Que forte isso, gente! Que forte, que forte, que forte! Um excedente de moeda. Então, ele está naquela premissa de que todo mundo tem a mesma moeda ouro e que os substitutos de moeda vale. Você vai lá num banco internacional e vira ouro, você vai ficar mais rico em moeda ouro, tanto quanto você resolva aumentar a poupança do país, o encaixe de toda a sociedade. Está captando? Uma saída de moeda só ocorre se os seus habitantes desejam, mais do que os estrangeiros, reduzir os seus encargos. Uau! Então, assim como de cima, vale de baixo. E, então, sociedades que não poupam e resolvem diminuir seus encaixes está fazendo com que a riqueza monetária esteja indo embora.
Uma transferência de moeda de um país para o outro que não seja compensada por uma transferência no sentido oposto nunca é o resultado involuntário de transações comerciais internacionais. Uma transferência de moeda de um país para o outro que não seja compensada por uma transferência no sentido oposto nunca é o resultado involuntário de uma de transações comerciais internacionais. É sempre fruto de mudanças internacionais nos encaixes dos seus respectivos habitantes. Uma transferência de moeda de um país para o outro que não seja compensada por uma transferência no sentido oposto nunca é o resultado involuntário de transações comerciais internacionais, porque é sempre o fruto do quê? De mudanças intencionais nos encaixes dos seus respectivos habitantes. Só há migração de moeda de um país para o outro quando um país quer poupar mais do que outro, e não por essas questões do resultado involuntário de transações comerciais internacionais. Da mesma maneira que o trigo só é exportado se os residentes de um país desejam exportar um excedente de trigo. Também a moeda só é exportada se os residentes desejarem exportar uma determinada quantia que consideram excedentes. Eu sei que na cabeça da maioria a pergunta está assim: mas, Rodrigo, e os 350 bilhões de dólares da nossa reserva soberana, que é justamente o efeito de que quando a gente vende para fora, eles mandam dólar para cá, e quando a gente compra de fora, a gente pega, bota dinheiro em real na mão do governo federal, ele bota dólar na nossa mão e a gente paga os caras lá fora. E essa balança é moeda. Quanto mais a gente faz transações comerciais internacionais e quanto mais a gente exporta em valor de dólar, maior é este entesouramento em dólar. E quanto menor o entesouramento em dólar, menores estão sendo os nossos encaixes, ou as nossas exportações frente às importações. E nada tem a ver efetivamente com os encaixes. Será? Este é o ponto que nós estamos discutindo. Quando nós estamos gastando mais, nós estamos comprando mais bugiganga, chinesinho. Quando nós estamos poupando mais, nós estamos consumindo o nosso mercado interno, então estamos comprando menos. E o que acontece? Nós passamos, então, a aumentar efetivamente o nosso venda externa frente ao consumo interno, em valores monetários. O que nós estamos exportando, mais trigo, mais gado, mais carne, que a picanha fica mais cara, mas também estamos consumindo bugigangas, ok? Vou deixar isso aqui para que vocês leiam e releiam. Vou deixar em verde. Se um país passar a usar substitutos de moeda que não têm curso no estrangeiro, dará origem a um excedente de moeda. Se o país passar a usar substitutos de moeda real que não tem curso no estrangeiro, que não pode ser transitado para lá, dará origem a um excedente de moeda. A criação desses substitutos de moeda equivale a um aumento da quantidade de moeda no sentido mais abrangente, isto é, moeda mercadoria mais moeda fiduciária. Os residentes no país procurarão desfazer-se de sua parte desse excedente, aumentando suas compras de bens domésticos ou de bens estrangeiros. No primeiro caso,
caem as exportações, no segundo, as importações aumentam. Em ambos os casos, o excedente de moeda sai do país. Como, de acordo com o nosso pressuposto, os substitutos de moeda não podem ser exportados, é sempre a moeda propriamente dita que sai. O resultado disso é que na quantidade doméstica de moeda de ouro, no sentido abrangente, moeda mercadoria mais moeda fiat, fiduciária, a parcela de moeda diminui e a de moeda fiduciária aumenta. Ora, se você não pode jogar o real para fora, a parte de real que depende do ouro, que é moeda mercadoria, mais aquela parte que é moeda fiat, que nós já escrevemos, que um tanto é fiat e outro tanto é mercadoria, a mercadoria é que vai embora, o ouro é o que é feito de compensação de pagamento. Esse ouro que vai diminui a quantidade. Se você tinha 100 de ouro e 100 de fiat, você manda 50 de ouro, fica 50 de ouro e 100 de fiat. E, portanto, a quantidade de moeda fiat fiduciária frente à de moeda mercadoria se eleva drasticamente. A parcela de moeda diminui e a de moeda fiduciária aumenta. O estoque de moeda, no sentido estrito, no estricto senso, moeda mercadoria, agora é menor do que anteriormente. Tudo isso para a gente entender o quê? Quando a gente aumenta nossas exportações e diminui as nossas importações, tá certo? Vamos lá. Primeiro caso, se um país passar a usar substitutos de moeda que não tem curso no estrangeiro, dará origem a um excedente de moeda. A criação desses substitutos de moeda equivale a um aumento da quantidade de moeda no sentido mais abrangente, isto é, moeda mercadoria mais moeda fiduciária. Os residentes no país procurarão disso, e eles não querem mais encaixe maior nem menor. O encaixe vai ter que se manter constante. Os residentes no país procurarão desfazer-se da sua parte desse excedente, aumentando suas compras de bens domésticos ou de bens estrangeiros. No primeiro caso, caem as exportações. Como assim? Ora, se você começa a consumir mais do que está aqui dentro, vão cair as exportações. Mas as importações continuam as mesmas, o encaixe é o mesmo. No segundo, as importações aumentam. Em ambos os casos, se a exportação diminuiu ou a importação aumentou, em ambos os casos, o excedente de moeda sai do país para contrabalancear esse efeito. Como, de acordo com o nosso pressuposto, os substitutos de moeda não podem ser exportados, então você não pode mandar real para lá, você vai mandar é o ouro, é sempre a moeda propriamente dita que sai. O resultado disso é que na quantidade doméstica de moeda, no sentido abrangente, moeda mercadoria mais moeda fiduciária, então o resultado disso é que na quantidade doméstica de moeda, a parcela de moeda efetiva, moeda mercadoria, diminui, porque o ouro foi, ficou o real, que era uma parte moeda, outra parte moeda fiduciária. Só que agora, 100 de ouro, 100 de real, estava, sei lá, um para um, agora ficou 50 e 100. Você tem mais moeda fiduciária valendo menos. O estoque de moeda no sentido estrito, ou seja, moeda mercadoria, agora é menor do que anteriormente. Se o exemplo que eu dei, do 100, 100, 50, 100, se repetir mais um ano isso, 0, 100. Só que esse 100 só vale no país de origem, no Brasil. Você não pode exportar esse 100. Foi o que acontecia com a Argentina quando Milei pegou o governo. Os pesos não faziam nada, eles não tinham essa reserva de moeda efetivamente. No caso, não era o ouro, hoje já é o dólar. Entenderam a brincadeira? Suponhamos agora que os substitutos de moeda percam essa condição. O banco que os emitiu já não os resgata em termos de moeda. O que era antes substitutos de moeda, agora são créditos contra um banco que não cumpre suas obrigações. Um banco cuja capacidade
e disposição de honrar seus compromissos é questionável. Ninguém sabe se e quando serão resgatados, mas pode ocorrer que esses créditos continuem a ser usados pelo público como moeda crédito, enquanto substitutos de moeda eram considerados como equivalentes à quantidade de moeda a que davam direito a qualquer momento. Como moeda crédito, são agora negociados mediante um desconto. Quando as coisas chegam a esse ponto, é possível que haja uma intervenção do governo, decretando que a moeda crédito é moeda de curso legal pelo seu valor nominal. Está escrito 10 real, vale 10 real. Vamos lá ver a nota de rodapé. Frequentemente, a outorga de curso legal foi dada às notas bancárias quando elas ainda eram substitutas de moeda, como tal equivalentes à moeda em valor de troca. Nesse momento, o decreto não tinha importância cataláctica. Agora, torna-se importante porque o mercado já não os considera como substitutos de moeda. Você não pega o real e considera como substituto do ouro. Você não pega o dólar e considera como substituto do ouro. Então, agora, tem importância cataláctica. Todo credor é obrigado a aceitá-la em pagamento pelo seu valor nominal. US$ 100. Se você combinou que você tem que receber US$ 100 pelo que você mandou, você tem que aceitar essa moeda. Ninguém pode discriminá-la. O decreto governamental procura obrigar o público a tratar coisas de diferente valor de troca como se tivessem o mesmo valor de troca. Interfere na estrutura de preços, que seria determinada pelo mercado. Fixa preços mínimos para a moeda crédito e preços máximos para a moeda mercadoria, ouro, e para as divisas estrangeiras. O resultado alcançado não é o que o governo pretendia. A diferença entre o valor de troca da moeda crédito e do ouro não deixa de existir. Divisas estrangeiras. Real dólar. A diferença entre o valor de troca da moeda crédito real e do ouro e do dólar não deixam de existir. Como é proibido empregar a moeda mercadoria, no caso, corresponde ao mundo como um todo, o dólar, por exemplo, hoje, segundo o seu preço de mercado, as pessoas não a empregam para comprar e vender ou para pagar débitos. Preferem mantê-la em caixa ou exportá-la. A moeda mercadoria desaparece do mercado interno. Diz a lei de Grisham que a má moeda expulsa do país a boa moeda. Seria mais correto dizer que a moeda que o governo tentou desvalorizar por decreto desaparece e a moeda que o decreto valorizou permanece. Esse exemplo é excepcional. Lei de Thomas Grisham. Thomas Grisham foi conselheiro de economia da Rainha Elizabeth I. Tá certo? Vou deixar isso aqui tudo grifado. A saída da moeda mercadoria não é, portanto, a consequência de um balanço de pagamentos desfavorável, mas o resultado de uma interferência do governo na estrutura de preços, porque ele colocou um preço máximo a qual ele paga pelo seu ouro que você extrai, e ele te dá, além disso, um valor mínimo para a moeda crédito. Então, esse é o ponto-chave. A saída de moeda mercadoria. E vamos pensar nas divisas estrangeiras agora como carne que você produz.
ou soja? Você vai vendê-la no mercado interno ou no mercado externo, pensando que agora ela é a moeda mercadoria? Se não houver imposição para que você mantenha isso aqui, você vai jogar isso para fora, porque vai receber em divisas internacionais. Óbvio que, se houver uma imposição no câmbio, como a Argentina fazia, as importações caem, porque não vale a pena nem importar nem produzir para o mercado interno. Foi isso que sucateou o mercado argentino e sucateia sempre qualquer mercado, porque não vale a pena, ninguém produz se não vale a pena. Até o ponto em que todos os marginais saem e vale a pena, porque vai ter pouca comida para um montão de gente, essa comida vai ficar muito cara. Mas o ponto é, a gente encerra aqui este item 13, tamanho e composição dos encaixes, que é de suma importância para entender exatamente a migração de riqueza de um país para outro estar relacionada principalmente à poupança interna e não às trocas, certo? A poupança interna. Então, esse é o ponto-chave que a maioria dos liberais minarquistas vão discutir sempre sobre a importância do governo não desestimular as poupanças internas, as pessoas aprenderem a poupar, tá certo? No 14, nós vamos falar sobre o balanço de pagamentos. E quero que todos vocês continuem ávidos por esse conhecimento, tá joia? Um abraço a todos, até a próxima aula.